Olá, muito bem-vindo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse tipo de estrutura aqui, que ela seja randômica para você usar nos seus projetos. Pode ser com uma chapa, um corte router. E se você tiver um pouco mais de criatividade, você pode utilizar essa mesma técnica para outras estruturas, tá bom? Então, para poder começar, eu criei uma plane aqui, da mesma forma que eu comecei aqui. O que a gente tem que entender? Que a gente vai utilizar dois modificadores sobrepostos para poder conseguir fazer essa randomização. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho a minha malha, eu tenho ela em dois sentidos. Eu tenho esse volume select, que é para poder fazer essa integração do objeto com a malha, para poder fazer essa randomização. E nessa estrutura eu tenho esse morpher, que os dois juntos vão trabalhar para poder conseguir fazer essa randomização. E aí no final só apliquei um shell para poder fazer como se fosse uma estrutura de fato mesmo, né? Como se fosse uma chapa de fato. Porque se você pudesse fazer isso com o mapa não ia dar a mesma característica de 3D. Então, a primeira coisa aqui, eu criei uma plane com uma medida exata aqui de 3.600 e eu fiz a divisão das malhas. A primeira coisa, eu vou aplicar um editable poly, e aí que eu vou selecionar o polígono, vou selecionar todos e vou dar um inset, e aí eu vou dar um valor aqui qualquer, só que se eu fizer aqui, ele vai pegar na malha toda, então eu vou clicar nesse objeto de cima, que ele vai pegar em vez da malha toda, ele vai pegar em todo um polígono por polígono. Então eu diminuo bem aqui, deixo aqui bem, vou colocar uma medida exata, 0,5. Aí eu vou clicar aqui e vou apertar o Delete. Então aqui eu tenho a malha basada, aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar outro editable poly, vou selecionar em Border, vou selecionar todas as minhas bordas, só que essa borda de fora eu não preciso, eu preciso somente das bordas internas. Então eu vou desselecionar, então tenho todas as bordas internas. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um scale aqui no máximo possível, até fechar. Então vou aqui até fechar. Então agora eu tenho o antes e o depois. E aí o que acontece agora, para poder conseguir fazer essa transição, eu vou pegar essa malha e vou aplicar um morpher. Eu vou fazer um morpher para você entender como é que funciona cada uma das aplicações. Então, eu vou desligar esse editable poly e aqui com essa malha pronta, eu vou ir no morpher e eu coloco aqui, olha, capture current state. Eu vou colocar aqui, posso colocar como base. O nome é só, o nome é uma organização sua. Eu posso sair daqui, agora eu vou na outra malha, agora ela está diferente, eu vou no morpher, eu vou no empty aqui e coloco capture current state. De novo, aí você pode colocar fechado. E o que você precisa entender? O morpher, ele vai fazer com que o 3ds Max entenda suas modelagens como se fosse layers no Photoshop. Então aqui eu tenho a base e o fechado. Se eu colocar a base aqui e colocar 100%, então ele vai fazer a transição entre o que a gente capturou no primeira e essa que é o fechado. Então você consegue, aqui eu tô com, se eu colocar no fechado 100% e colocar a base aqui, então ele vai fazer essa transição entre a base e o fechado. Então você consegue, é como quase fosse um Photoshop com os layers aqui para poder conseguir fazer essa sobreposição. Só que se eu fizer aqui na base e deixar, você vai ver que ele vai pegar a malha toda. E o que eu quero é que ele tenha essa randomização. Para isso, você precisa entender como é que funciona o stack de modificadores. Então eu vou descer aqui no Editable Poly e eu vou clicar outro modificador chamado Volume Selected. Que é a hora que a gente vai fazer? Ele vai pegar este objeto aqui e com esse morpher habilitado, ele vai fazer essa transição. Então nesse Volume Select, eu vou aqui no Select by Volume, eu vou pegar em Mesh, e aqui em None você clica no objeto que você quiser. Pode ser qualquer objeto, pode ser uma bola, pode ser um círculo, pode ser esse box aqui. E aqui eu preciso deixar em Stack Selection Lab, eu preciso deixar em Vertex. Não mudou nada, né? Mas aqui, se a gente for aqui em Soft Selection, somente habilitar, ele já começou a fazer a transição. Você começa a perceber que aqui no Fall Off, ele já consegue fazer essa transição. E aqui o Pitch e o Bubble, você também pode mudar alguns parâmetros aqui para fazer o tanto quanto que essa área está sendo afetada. E aí, se eu vou no Morpher e deixar a base e o fechado, se eu deixar aqui a base, por exemplo, em 100%, você já consegue ver essa transição. Então aqui, olha, o que a gente vai fazer? Então, essa tá feita, na verdade. Aqui já está feito, então ele já está fazendo essa transição. E o que você consegue fazer? Você consegue fazer qualquer dessas randomizações. Se eu vir aqui abaixo e no Volume Selection, eu posso vir aqui no Soft Selection e
deixar muito rígido ou muito espaçado aqui, olha. E aí aqui no Morpher a gente consegue controlar isso. E aí você pode utilizar isso para uma fachada, para tudo que for. E aí, por exemplo, o último que eu fiz foi aplicar o Shell para poder dar um volume. E aqui tá pronto nessa chapa aqui, pode ser uma chapa reportada em router para você poder passar para sua montadora, para quem for construir, tá certo? E se você gostou desse vídeo, me ajuda muito se você der um like e se inscrever nesse canal. Obrigado e até mais.